Há um mistério envolvente que permeia o início de tudo o que conhecemos. Um enigma que desafia nossa compreensão e nos faz questionar nossa existência. O segredo da criação do mundo. Ao longo dos séculos, filósofos, cientistas e teólogos têm buscado respostas para essa pergunta fundamental. Qual foi o catalisador que deu origem a todos os planetas, estrelas e seres vivos? Como a complexidade da vida surgiu a partir do nada? As respostas a essas perguntas não apenas nos intrigam, mas também nos inspiram a explorar as profundezas do conhecimento humano. Mas antes, se você é novo aqui no canal e procura crescimento mental e espiritual, te convido a se inscrever no nosso canal. Deixe seu like em sinal de apoio, pois é muito importante para nós. E nos motiva a continuar trazendo conteúdos de muito valor, pois o conhecimento liberta. Esse evento grandioso ocorreu antes da criação do mundo, e a narrativa dos filhos de Deus, nos versículos 1 a 4, do capítulo 6 de Gênesis, bem como no livro de Jó, intrigou profundamente muitos leitores da Bíblia. Isso se deve à misteriosa identidade dos filhos de Deus e dos nefilins que desempenham um papel na rica história bíblica. No livro de Jó, somos apresentados a um homem chamado Jó, que vive em uma região chamada Uz, com sua vasta família e rebanhos. Ele é descrito como alguém irrepreensível e justo, sempre se esforçando para viver uma vida moralmente reta. Seu relacionamento com Deus é profundamente disciplinado e devoto. Jó enfrenta a perda devastadora de tudo o que possui. O sofrimento o oprime profundamente, tornando-o amargurado, ansioso e apreensivo. Jó anseia por um confronto com Deus, sentindo a necessidade de expressar seu protesto contra seu sofrimento. Eventualmente, após suas angustiantes buscas, Deus responde à sua súplica. Deus se manifesta a Jó com palavras de sabedoria divina, questionando-o sobre sua compreensão da criação. Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas? Se tu sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem acentuou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Jó 38, 4, 7. Nesse encontro transcendental entre Jó e Deus, Jó é lembrado da incompreensível grandeza e sabedoria divina que transcende o entendimento humano. É um momento de profunda reflexão e humildade diante do Criador Supremo. No capítulo 8, versículos de 4 a 7, somos revelados detalhes fascinantes sobre a presença de seres angelicais durante a criação da Terra. Esses seres, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam o majestoso processo de criação e celebraram a glória, o poder e a infinita sabedoria de Deus envolvidos nesse grandioso evento. É importante destacar que na Bíblia, os anjos caídos, que se afastaram da vontade de Deus, são raramente mencionados. Isso se deve ao fato de que a grande maioria dos anjos permaneceu fiel à sua criação divina e nunca se desviou para o lado sombrio. No entanto, alguns anjos escolheram seguir um caminho diferente. Os anjos, assim como os seres humanos, foram criados com um propósito específico: glorificar a Deus. No entanto, enquanto os seres humanos foram designados para habitar a terra, os anjos têm sua morada celestial. Os anjos caídos optaram por abandonar sua posição celestial original, abandonando o plano de Deus para suas vidas e exercendo sua livre vontade de maneira contrária à vontade divina, como nos relata a Bíblia. Esses seres celestiais se tornaram anjos caídos devido à sua escolha de abandonar o reino celestial. A Bíblia, em 2 Pedro 2,4, nos revela que Deus não perdoou esses anjos que cometeram pecados, mas os lançou no inferno, onde estão confinados nas correntes da escuridão, reservados para o julgamento. O líder desses anjos caídos é Satanás, que, de acordo com a Bíblia,
se disfarça como um anjo de luz. Satanás, originalmente criado por Deus, conspirou contra seu Criador e muitos outros anjos o seguiram em sua rebelião. Infelizmente, eles perderam a batalha nos céus. Após sua queda do céu, a Bíblia, em Mateus 25:41, nos revela o destino dos anjos caídos e de Satanás. Eles estão destinados ao fogo eterno, preparado especificamente para o diabo e seus seguidores. É um destino sombrio que reflete as consequências de sua rebelião contra Deus. Em outras palavras, o inferno nunca foi originalmente destinado a uma única pessoa no final das contas. Satanás e os anjos caídos foram os destinatários pretendidos do inferno, que foi criado no céu como uma punição final para os líderes da grande rebelião. No entanto, o Senhor permite que outras pessoas nas nações, que Ele julga de acordo com o livre-arbítrio e a responsabilidade concedidos por Deus ao homem para escolher seu destino eterno, enfrentem o mesmo destino, seja o céu ou o inferno. O inferno, então, será o destino final não apenas para Satanás e os anjos rebeldes, mas também para aqueles que se rebelaram contra Deus. No final de todas as coisas, Deus manifestará sua ira contra aqueles que escolheram se opor a Ele. Conforme registrado em Gênesis 6, os anjos caídos não escaparam das consequências de suas ações. Eles se envolveram em casamentos com mulheres humanas, resultando na geração de filhos gigantes. O relato nos versículos 1 a 4 descreve como, à medida que a população humana crescia na terra, as filhas dos homens eram vistas como belas pelos filhos de Deus, que escolheram casar-se com elas. Então, o Senhor declarou que seu espírito não contenderia eternamente com a humanidade, pois eles também eram carne, e seus dias seriam limitados a 120 anos. Naquela época e também depois, havia gigantes na terra, fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E esses gigantes eram conhecidos como os valentes da antiguidade. Os homens notáveis mencionados nas Escrituras escolheram para si mulheres de todas as que desejaram. Podemos inferir que Satanás, de alguma forma, enviou seus anjos para se unirem a mulheres humanas. Indiretamente, Satanás tentou corromper o pool genético da humanidade, introduzindo uma corrupção satânica que se assemelhava a um patógeno genético. Isso tinha como objetivo tornar a raça humana inadequada para dar origem ao descendente da mulher. O Messias prometido em Gênesis 3:15 era aguardado com grande expectativa. No entanto, surge a pergunta: quem eram esses filhos de Deus mencionados na Bíblia? Tanto na perspectiva pré-cristã quanto na igreja primitiva, havia a crença de que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que se uniram a mulheres humanas, resultando no nascimento de gigantes, conhecidos como Nefilins. Há três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus. Anjos caídos. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais, anjos caídos, que desobedeceram a Deus ao se envolverem com mulheres humanas, dando origem aos Nefilins. Essa perspectiva se baseia na ideia de uma união sobrenatural. Poderosos governantes. Outra perspectiva sugere que os filhos de Deus eram poderosos governantes ou líderes humanos que se casaram com mulheres comuns. Nessa visão, a referência aos filhos de Deus não se relaciona a seres angelicais, mas a pessoas influentes. Descendentes piedosos de Sete e descendentes ímpios de Caim. Alguns argumentam que os filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete que se casaram com descendentes ímpios de Caim, criando uma divisão entre linhagens justas e injustas. Essa perspectiva se concentra mais na genealogia e na moralidade. Essas são as principais visões sobre a identidade dos filhos de Deus mencionados na Bíblia,
cada uma com suas próprias razões e interpretações. O fato de que a expressão filhos de Deus frequentemente se referia a anjos no Antigo Testamento é um indício intrigante. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2, a distinção entre os filhos de Deus e os homens sugere que os primeiros eram seres não humanos. O contexto insinua que os nefilins eram descendentes de uma união entre seres espirituais e humanos. Os nefilins, também mencionados em Gênesis 6, 4, são figuras misteriosas, e o texto não fornece detalhes sobre a origem deles. A narrativa apenas declara que os nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando descendentes. No entanto, a questão de como exatamente esses valentes de renome surgiram permanece em aberto. Se não fossem o resultado de casamentos entre seres espirituais e humanos, o que poderia explicar sua existência? Essa é uma das intrigantes questões que cercam esse relato bíblico. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e tenha despertado seu interesse por essa fascinante passagem bíblica. Se você apreciou o conteúdo e gostaria de continuar explorando temas bíblicos e religiosos, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Seu apoio é fundamental para nós. Que Deus te abençoe fortemente e a paz dele encha seu coração. Amém.